Começa agora mais um bate-papo com Diego Rezende e Rosinha aqui no nosso podcast. É isso aí, mais uma vez eu quero agradecer você que tem dado essa audiência brilhante no bate-papo Diego Rezende. Rosinha, meu parceiro, tudo bem aí? Como é Graças que tá? a Deus, tudo em ordem. Conseguimos aí fazer alguns programas né? juntos. Esse rapaz aqui é ocupado demais, viaja muito, me larga sozinho, eu fico desamparado, mas eu tenho que segurar as pontas. E eu já quero pedir então para você ir lá, curtir o canal, acionar o sininho, compartilhar todas as quartas-feiras com o Brasil em todo o território nacional às 19 horas e também no nosso canal no YouTube. A TV Com em São Paulo é aberta agora, hein? TV aberta. Chique demais da conta. 53.1 e também agora parceria com a Rede Gospel de televisão. Nós estamos cada vez mais chique. É isso. TV Com para todo o Brasil. Bom, nós temos aqui dois convidados, um convidado, uma convidada, que nos surpreende, vão nos surpreender com a sua história, né? Que é o seu Ari e a Juliana. Olá. Sejam muito bem-vindos. Seja muito Obrigada. bem-vindo, senhor Ari e Juliana. Sejam muito Obrigada. bem-vindos. Eu já estou aqui, já gostei do... Eu tô vendo. Gostou do Já tema? gostei do que eu vi. A nossa mesa nunca ficou tão recheada desse jeito, né? Eu conheço vinícola, não, mas como é? Vitivinícola. Para começar, assim, o que seria a vitivinícola? Então, a vitivinícola, ela foca na produção do vinho, independente da uva, da onde vem, né, a vinícola. E a vitivinícola, ela produz desde o início até o final. Então, Vocês plantam a gente planta, cuida dela. Cultivamos ela, colhemos e processamos o vinho. O senhor que começou tudo, né? Na verdade, eu aprendi com meu pai, né? Ela desde criança. E aí a gente continuou a tradição, fazendo o vinho do jeito que ele fazia. E o interesse do pessoal no vinho do Oswaldo Facchini me abriu essa porta e a gente está tentando dar continuidade na tradição. Né? O senhor está com vinho há quantos anos já, senhor Ari? Na vinícola mesmo, a gente está de 2016. Mas desde criança eu já fazia a pisa da uva, né? Que meu pai não cabia no espaço que ele tinha, então ele botava o Ari lá na massadeira para ficar pisando. Quantos irmãos o senhor são? Eu sou em 7 irmãos. E todo mundo pisava na uva? Na verdade, os últimos não. Uhum. Eles nem queriam porque as abelhas picam muito o pé da gente. Tem isso? Verdade. Quando você colhe a uva, as abelhas vêm tentar tirar o néctar que tem ali. Aí, quando joga lá na massadeira, a abelha vai junto. E a gente pisa descalço, então... Nós vamos levar o Rosinha a pisar na uva lá. Para levar uma ficar com o pé grande. E hoje vocês fazem assim mesmo, continua pisando na uva. Hoje a gente tem equipamentos que facilitam isso, mas nós fazemos a pisa da uva, que é para continuar a tradição. Então, na época que tem colheita, a gente promove a pisa e as pessoas que quiserem ir lá pisar, fica à disposição. Eu posso ir lá pisar, então? Pode ir, vai ser agendado, né? Daí você vai estar indo lá no dia que a gente vai ter a uva para colher. Você pode colher a uva no pé e botar lá no mastel e pisar ela para fazer o vinho. E ainda vinificar seu próprio vinho. Olha só! Inclusive, acho que essa semana eu vou estar fazendo a transfega, o invase do vinho que foi feito na pisa da festa da uva. A terceira festa da uva nós fizemos a pisa. Aí o resultado daquele bagaço colocou lá, já fez a fermentação, já fez a decantação e agora a gente vai envasar esse vinho. É lá em Indaiatuba. Em Indaiatuba, no bairro Videiras, em Indaiatuba. Vocês trabalham com uma uva específica ou tem uma variação de uvas? Não, na verdade nós trabalhamos só com as uvas rústicas. Ainda não tenho a uva fina. Uva de mesa, né? O que é a uva rústica? É que tem semente? Uma uva comum, tipo a Niagara, a Barbera, a Isabel, tem a Carmen. São uvas assim menos difíceis de serem cultivadas. E o tempo do vinho também é menor para ficar pronto para venda. Isso é uma questão do nosso clima ou não tem? E exatamente. Nosso clima não é favorável para uvas finas, porque elas gostam de um clima seco, mais frio. E tem uma amplitude térmica entre dia e noite de pelo menos 10 ou 15 graus. E nós não temos essa amplitude. Então, a uva fina, ela não desenvolve bem na nossa região.
a não ser na poda de inverno. O pessoal agora está fazendo inversão de podas. Em vez de colher em dezembro, vai colher em junho ou julho. Então, fica mais favorável a conseguir a produção dessa uva. Essa uva tradicional que a gente chupa, mas qual que é? Niágara. É a Niágara rosada. Né? Niágara rosada. É o que produz esse vinho aqui. E esse suco também. E esse suco. Olha só. Nós temos o suco dela e o vinho. Nosso vinho, ele é 100% de uva Niágara. A gente não faz blend, nós não misturamos. O rosé. A gente não mistura nenhuma outra uva, ele é 100% Niágara. E o suco também, né? Então, aqui na região, só nós que fazemos esse suco da uva Niágara. Na região, só vocês fazem? Esse rosé, sim. Não, lá tem as outras pessoas que fazem o suco mais para consumo próprio. Nós é que conseguimos aumentar a produção para comercializar. Né? O senhor que começou tudo isso? Na verdade, foi um grupo de pessoas, mas a gente que está tentando se sobressair nesse caso, porque a nossa área de terra é muito pequena. Então, eu tenho que supervalorizar essa uva para poder sustentar. Porque uma pessoa que tem uma área grande, ele tem bastante pés de uva, e nós temos pouco, porque a nossa área é pequena. Então, eu tenho que agregar valor naquele pouco que eu tenho. Entendi. É a menor vitivinícola do estado de São Paulo. Vamos tentar manter esse tamanhinho, porque a gente não aguenta mais ficar carregando muito peso, né? Mas a gente fala que o acolhimento lá é muito grande. O pessoal que chega lá se sente em casa mesmo. A gente não quer perder esse título em relação à qualidade, né? E atendimento. A gente gosta na questão do pequeno, para poder ter esse atendimento personalizado, com carinho, com cada um, para você se sentir em casa mesmo. Ô, Juliana, como que você... É claro que você está com seu pai no dia a dia, mas quando você entrou definitivamente no negócio, o que aconteceu para isso? Então, eu falo que eu era de um ramo que eu trabalhava com enxoval de bebê, eu fazia enxoval personalizado, né? Enxovais de luxo personalizado. E meu pai ficou doente, precisou passar por uma cirurgia, e aí eu vi todo aquele vinho ali engarrafado, o dinheiro todo parado ali, né? Eu falei, nossa, eu vou ter que fazer alguma coisa para eles, porque ele ia ter que ficar um período parado, eu vou ter que fazer alguma coisa para fazer esse produto vender, né? E aí a gente decidiu montar a vitivinícola ali na garagem, o atendimento, né? Com o apoio do curso de turismo, do Senar também, que nós fizemos, o Senar, o Sebrae, nossa, a gente recebeu muito apoio. Né? E foi assim, foi um divisor de água na nossa vida, porque foi bem nesse período, nós estávamos fazendo o curso, e o módulo de ponto e venda foi lá na nossa propriedade. E calhou certinho com a estrutura, montar lá, porque ele nunca acreditou, ele não acreditava. O repouso da cirurgia e o pessoal todo ali trabalhando. Ele não acreditava que as pessoas fizeram o serviço num dia lá que foi fantástico. Ele não acreditava que as pessoas iam querer conhecer o sítio, ir lá. Ele falou, imagina que vão querer vir aqui ver, né, conhecer o mato. Eu falei, não, o pessoal vai querer sim. E deu muito certo. E falo que o curso trouxe essa visibilidade, abriu a mente dele também. E fez eu entrar de cabeça nisso aí. Eu parei tudo que eu tinha e comecei a ajudar eles nessa parte. Aí entrei com mudança de rótulo, porque a gente tinha um rótulo padrão. Essa dificuldade do pequeno, né? A quantidade, né? E assim, quantidade de rodagem, né? Então, assim, tem que ser no mínimo 1000. Você vai nas gráficas, né? Tem que ser 1000 disso, 1000 daquilo. Para ficar mais em conta, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, nós não temos a rolha personalizada ainda. Por quê? No mínimo, você tem que fazer 3.000 arrolhas para a máquina poder rodar. E a gente não tem cacife para ficar fazendo um estoque desse, né? Certo. Então, você tem que ir mais pegando, giro, né? É de acordo com aquilo que a gente vai consumindo, aí a gente vai comprando. Aí eu vim entrando nessa parte, montando as artes, montando tudo e fazendo aos pouquinhos para poder trazer valor. Porque eu falo para ele, hoje ele entende que o vinho dele não é só vinho que tem na garrafa, tem história. Sim. E hoje ele entende isso e a gente consegue passar isso para o cliente. Quando ele vai isso lá, é muito importante, né? Ele toma o nosso vinho, ele prova das experiências que tem lá na vitivinícola, que a gente tem piquenique no Parreiral, a gente faz café da manhã, a gente está agora, que vai abrir a cozinha, a gente quer colocar degustações harmonizadas. Em setembro, você falou que inaugura a cozinha. Isso, a nossa cozinha. E aí a gente está com esse trabalho assim de formiguinha, né? Fez 1 ano, agora em julho, e eu falo que a gente conquistou muita coisa em 1 ano. Eu falo para ele que, por sermos pequenos, a gente conquistou muita coisa. É uma virada de página. Nossa, o mercado hoje é local e regional. Sim, é mais local. Local. Hoje a gente tem que trabalhar localmente porque ainda não temos o mapa, que é o registro que
recebe, que tem que ter para vender fora, né, da nossa propriedade. É toda uma burocracia, tem toda uma documentação, maquinário, tudo. Hoje a gente ainda não tem isso. Ideia, o vinho artesanal, que nem esse que nós fazemos, ainda não é reconhecido no estado de São Paulo. Entendi. A legislação reconhece as vinícolas, mas não as artesanais. Entendeu? Então, eles alegam, por exemplo, que você tem que ter uma estrutura muito bem feitinha e tal para poder estar dando essa documentação. E a gente não tem recursos para isso. É Anvisa? Também. O Ministério da Agricultura, a Anvisa, tudo junto, né? E aí a gente fez parceria com uma vinícola lá em Piracicaba, que a gente brinca que a gente juntou a fome com a vontade de comer, né? A gente fez essa parceria, entrou com as uvas de mesa eles produzem vinhos finos já, e aí a gente entrou com as uvas de mesa. Então a gente fez uma parceria onde a gente cuida das nossas uvas, faz toda a colheita e o processo final nós fazemos lá. Aí a gente consegue manter um padrão de qualidade dos lotes, né? O vinho ele fica perfeito, ele sai todos iguais, então assim, o que muda de uma safra para outra, tem que ter né? um padrão. E aí tem que ter um padrão. A partir do momento que a gente começou a ter um público maior, a gente viu que a gente precisava manter esse padrão de qualidade. E graças a Deus a parceria está dando certo, porque eu falo na verdade que... é assim, né? Quando a gente colhe ali, tipo, 1.500 quilos de uva, o nosso ambiente não comportaria processar todo esse vinho. Eu ia perder uva no pé e não ia conseguir processar. Então, fizemos essa parceria com eles. Aí a gente leva buscar essa uva? Não, a gente leva lá. A gente leva lá. Faz parte do contrato que vocês fizeram. Quando a gente leva, eles processam todo, deixam o vinho dentro do padrão e nós ficamos com a metade e eles com a metade. É uma parceria. Então, é uma parceria bem muito boa, graças dos dois lados, né? Tem que ser, né? A parceria eu falo que tem que ser. É o que eu sempre falo, o negócio é bom quando é bom para os dois. É. Se for para um só, não presta para ninguém. Não. É verdade. É isso, né? Ô, Juliana, o que seria esse corredor turístico? O corredor turístico VIT. Corredor VIT, na verdade. VIT. Esse corredor... Que é um corredor turístico. É um corredor turístico. Ele é uma rota turística que une empreendedores e produtores ali do bairro da Videira, Itaici, Tombadouro e Itaboraí. Por isso que é VIT. Muita gente acha que é VIT de vinho, de viticultura, né? Mas o VIT significa os nomes dos bairros que a gente fala aqui em Indaiatuba, existe do Pontilhão para lá. O pessoal ali está acostumado, né? É uma área rural, está acostumado com os condomínios, do lado né? de cada rodovia e em Indaiatuba praticamente está porque do lado divulgam-se muitos condomínios. Ali, e a gente está ali no meio, né? Muita gente ali do condomínio não conhece a gente. E o corredor trouxe essa visibilidade, além da parceria com os outros produtores locais, os outros empreendedores que têm restaurante, tem a cervejaria Itaici, o restaurante Século Verde, tem mais vinícolas sendo desenvolvidas que estão em construção lá também, tem café da manhã na roça que a gente faz, lá o pessoal do Rafael, lá dos Sete Irmãos. Então, assim, tem passeio de trenzinho turístico. Então, assim, tá bem bacana conhecer o corredor e ver que a gente tem muita possibilidade ali, além dos condomínios. Indaiatuba também tem ponto turístico, que se fala muito de condomínio, melhor cidade para se viver, mas não se fala do turismo em si. E agora a gente está conseguindo mostrar que a gente tem também turismo para ser aproveitado ali na cidade. É muito bacana. Legal. Então, lá na propriedade de vocês, é um pacote que você compra ou você pode fazer diversificado? Você pode fazer tudo personalizado, com agendamento, a gente trabalha, porque por sempre ser com pequeno, agendamento. Por enquanto sim, a gente ainda está trabalhando com agendamento, até ter uma demanda de pessoas, né, para a gente preparar tudo. Mas o trenzinho, por exemplo, é com agendamento, porque eu dependo do trenzinho, do motorista. Uma sublocação. É a agenda dele, então a gente agenda com ele, se a pessoa, e o grupo do trem é para 24 pessoas, é o mínimo que ele trabalha, então a gente tem que ter no mínimo 24. Mínimo 20, máximo 24. Acho que é isso mesmo, mínimo 20, máximo 24. E aí a gente precisa montar o café para o grupo ou a experiência que o grupo quiser. Então tem café da manhã, tem café da tarde, ele pode começar ali, depois ir para outros pontos turísticos, encerrar num almoço, por exemplo, em outro restaurante. Então ele passa por vários lugares. Às vezes ele vem o café na roça, que é dos Sete Irmãos.
Aí ele vai no empório, que tem lá o Empório Lalu, que é lá no bairro também, passa na nossa vinícola, ali no nosso espaço da vitivinícola, depois vai para Itaici Cervejaria, depois vai no Século Verde. Então, assim, Mas tudo... tem que ter uma sincronia. Sim, tem que estar tudo... na Por verdade, isso que ele a faz gente uma agenda, rota, é uma rota. sempre dentro, passando por dentro das propriedades. De uma propriedade na outra. Quer dizer, o turista vai estar vendo o que tem na frente e atrás e ao redor, né? E aí a gente trabalha com agendamento por conta disso, para poder todo mundo conseguir atender todo mundo. Então, mas vamos supor, você tem a sua propriedade. E todo mundo pode fazer esse agendamento? Sim. Sim, pode ser. Mas daí ele comunica você, entra em contato comigo, que eu passo o roteiro, a data disponível, né? Porque às Mas vezes assim, você já tem isso, já tem um grupo uma agendado. clientela que você está atendendo, né? E assim, que nem no nosso espaço, lá você pode estar indo, a gente tem horário de atendimento, no nosso Instagram tem acesso ao nosso site, você consegue estar fazendo agendamento, conhecendo as experiências que tem lá, que tem todas as opções, desde piquenique até o café da tarde, a gente também faz happy hour, então assim, tudo com agendamento. Mas a cozinha vai trabalhar de fim de semana direto, de sexta, sábado e domingo a gente vai estar trabalhando com a cozinha. Que aí são pratos que a gente vai estar oferecendo. Tem algum prato especial que você vai... Ó, a polenta lá o pessoal adora. A A polenta da minha mãe. Eu já ia visitar, né? Agora, a polentinha então... da minha mãe, lá a gente vai ter a opção da polenta com, a gente fala, né, com pernil, minha mãe faz um pernil desfiadinho também, que você falou da polenta. Falei da polenta, polenta no programa anterior. É uma delícia. A polenta com queijo, a sala na chapa. Na chapa com queijinho também é uma delícia, que é a polenta brustolada, o pessoal gosta bastante. Então, assim, a gente quer trazer, assim, essa simplicidade do campo. Da roça. Ter pratos que são assim do dia a dia. A gente fala que o vinho, principalmente harmonizar com o vinho ele é seu, você harmoniza ele com o que você quiser. Você pagou, você pode comer até com arroz, feijão ou frito. Engraçado uma coisa que... O ideal. A gente, hoje, por exemplo, a gente está vendo que aquilo que a gente comia quando era criança, porque a mãe não tinha outra coisa para fazer, hoje o pessoal são os pratos principais, atrás. Exatamente. É um saudosismo, né? Porque era fácil fazer a polenta no fubá, no pilão. Barato. Né? Porque a gente tinha o milho, tinha o pilão, fazia esse fubá ali e aí fazia a polenta. Era uma coisa barata e alimentava. E depois a gente tentou sair disso, né? Comer coisa mais gostosa, né? De repente tem que voltar todo a comer mundo querendo, isso, porque todo mundo quer. É uma coisa boa para se comer e até agradável de se fazer também. Saborosa, né? E não acha, isso que eu tô falando. A polenta que a gente faz lá é com o milho puro. Então a gente pega direto lá do moinho. E então, assim, ela tem uma cor diferente. Eu falo que é só provando mesmo. Ela tem aquela cor ouro. Eu já tô imaginando, viu, senhor? E o sabor não tem aquele sabor de ferro, sabe? Normalmente que você pega do fubá. Enriquecido. No fogo a lenha lá. Que é enriquecido, né? O fubá, normalmente, ele é enriquecido com algumas coisas. O que a gente pega lá, não. Então, o aroma é diferente, o sabor, a cor é outra coisa. Só indo lá para conhecer mesmo. Juliana, fala pra gente um pouquinho dos rótulos hoje. O que a vitivinícola Ari produz hoje? Hoje nós estamos com 2 vinhos tintos. O tradicional que a gente tem lá é o Bordeaux, que o pessoal gosta muito. Então a gente tem, o Bordeaux, da uva Bordeaux, né? É a variedade da uva que chama Bordeaux. Na verdade é Bordeaux, né? Mas nós não somos franceses. Então... E aí nós temos ele no todas as nossas variedades. A gente tem seco, suave, né? E demi-seco. Aí depois a gente vai ter o máximo. Uma outra variedade. É uma outra variedade. São uvas diferentes. E épocas diferentes? Cada uma planta numa época? Não, a plantio é praticamente feito todo igual. A enxertia também. O porta-enxerto também. Aí quando você tem o porta-enxerto pronto, você vai colocar a variedade que faz a enxertia. Então vai colocar, por exemplo, a uva máximo em cima do cavalo, ela vai desenvolver, vai produzir aquela uva. Do que cavalo? Cavalo? Não é o cavalete. Ele não vai entender. Peraí. O senhor falou primeiro enxerto. Não, desculpa aí. Cavalo é o jeito caipira de a gente falar. É o cavalete? Então, por quê? Porque quando você vai fazer a enxertia, você corta o tronco, faz um corte e bota a carmela, a borbulha ali. Isso. Entendeu? Então você vai botar em cima do cavalo. Do plantio à colheita? Então, é no mínimo 18 meses. 18 meses. Você plantar o pé da uva,
A verdade é um pouquinho mais. Você tem que ir lá tirar a muda, fazer o canteiro, né? Fazer o viveiro, ela tem que formar a raiz. Aí agora, por exemplo, essa semana que deu esse chuvisqueiro, aí o pessoal está plantando o cavaco, que é o porta-enxerto. Aí a maioria tem a variedade 766, 572, que foi desenvolvido pelo IAC. Aí no ano que vem, lá em julho do ano que vem, vai cortar isso aí e vai pôr a variedade. A variedade, caso, que é isso que a gente está falando. Niagara, ou a Niagara branca, ou rosada, Carmen, Bordeaux, tem a Carmen, que eu tenho lá, a Lorena, tem a Sangiovese, tem a Ribas, são várias variedades de uva que você põe sobre o porta-enxerto. Aí, daí 6 a 8 meses que ela vai dar a primeira produção. Para você fazer o vinho, mais 8 meses. Quando você pega a produção da uva, faz o processamento lá no mastel, você pisa e tal, ou amassa, vai mais 8 meses para conseguir. Ele fica numa fermentação, beber o vinho. Ele passa por fermentação. É no túnel, isso é. Uhum. E aquela, eu não sou um apreciador de vinho, tá? Mas aquela história que quanto mais velho, melhor. O que é isso? Vai da uva. Depende da variedade. Da variedade. Por isso que a gente ainda não cultiva as uvas finas, porque elas dependem no mínimo de 2 anos para ela apurar, perder o tanino, perder a acidez e tal, para ficar um vinho bom. E nós não temos tempo para isso. Nem Entendeu? esse vinho aqui, que é o Máximo, a gente brinca que ele é filho de uma uva fina, ele é filho da Syrah. Ele está ali no meio do caminho. Quase porque, lá. Porque é uma uva que ela teve corpo, teve estrutura para descansar por 2 anos, então os taninos ficaram mais arredondados, revelou notas de frutas vermelhas, e ele é filho da Syrah, é um vinho, a uva chama Máximo, mas é o cruzamento da Syrah, que é uma uva fina, e a Seiba, que é uma uva de mesa. Então cruzou as duas, nasceu a Máximo. Então esse vinho ele tem 2 anos, e aí ele teve todo esse período, ele precisou para ele ficar bom, que nem esses outros que a gente toma aqui, que a gente tem que é de mesa, a gente fala que são vinhos verdes, né? Você faz o processo e já pode envasar ele e consumir, não precisa descansar. Ali é cor mesmo ou é a garrafa que é? Não, é a cor, esse aqui é o de pitaia. Rosinha. Esse é o vinho da pitaia. Esse é o vinho da pitaia, é o vinho do dragão. Ó, Ele é um pitaia. vinho da fruta mesmo. A gente fala que todo vinho só é vinho se tiver uva, senão ele é um fermentado de fruta. Mas esse ele tem vinho, ele tem uva branca junto. Ele tem 10% desse vinho de branco. Niagara branca. Mas ele segue o mesmo processo. Sim, do- mesmo, o é mesmo um pouquinho processo. mais trabalhoso. É Esse bem é um mais pouquinho trabalhoso, mais mas- trabalhoso que a uva, mas Isso. o processo da fermentação é o Tangerina. mesmo. E esse é o Tangerina Murcote. Isso daí. Esse é um vinho assim para que nem a gente está numa confeitaria, a gente já, né? Ele é um vinho excelente assim para consumir com Não seria licor, pudim. né? Não, ele é um pudim. É vinho, a gente fala vinho de sobremesa porque ele é um vinho mais adocicado. Ele não chegou a ser E um tem um licor. teor de álcool É, maior mais também. alto. O teor Murcote, alcoólico é maior. Maior. Ele é Murcote maior. é por causa É a fruta. das É a tangerinas. Tangerina Murcote, é a variedade dela. Veja bem, se ele não tiver um teor de álcool acima de 15% daquele vinho, ele vai fermentar. Ah. Então, aí ele vai acabar ou estourando a garrafa, ou destampando e tal. Então, por quê? Porque ele é mais licoroso, né? Mais doce do que os vinhos tradicionais. normais. Esse daqui fica muito gostoso com pudim de leite condensado, maravilhoso, mousse de chocolate amargo, um bolo de chocolate, um bolo de fubá com calda também fica muito gostoso. Ali é 15% de álcool. 15%. E no vinho tradicional? E esse daqui, o normal é 11,8 até 12,5. Até 12. Depende, por exemplo, da safra. Quando você colhe a uva, se está mais calor ou mais frio, ela adquire um Brix maior ou menor. O Brix é o quê? O teor de açúcar contido na uva natural. Então, se você tem que deixar ela amadurecer até atingir 18, 20 de Brix. Quando ela atingiu isso, a gente colhe, por isso que é artesanal. Porque você vai esperar essa uva chegar no ponto certo para colher e gerar o álcool necessário para não estragar sem colocar açúcar. E como você mede isso na uva? Tem um Equipamento. aparelhozinho que chama refratômetro. Antigamente nós experimentava a uva, né? Agora, Sabia no nós paladar. sabia, Que você coisa. sabia que a uva estava meio ácida. Chegou, podia não chegou? colher isso. E por isso que eu Quer dizer, falo. o pai conhecia bem isso, né? Por isso que a gente até fala sobre a questão do agendamento para os eventos. Porque, assim, por exemplo, a colheita da uva, a vindima, que a gente fala,
A gente só pode vender quando a gente tiver uma noção, no caso ele é o nosso termômetro, ele sabe, ó, daqui tanto tempo vamos poder colher. Isso se não tiver nenhuma intercorrência, uma chuva de pedra, uns passarinhos, essas coisas. Isso que eu ia né? perguntar, qual é o maior vilão hoje? É um passarinho? Existe alguma praga? Hoje nós temos muito mais vilões do que antigamente. Fungos e bactérias, né, que estão pegando muito fácil. Eu não sei se é em função da mudança do clima, mas eu acho que é mais porque os fabricantes de defensivos estão sendo obrigados a pôr menos ingrediente ativo nos produtos por conta do pessoal do meio ambiente e tal. Então, eles não podem exceder uma determinada quantidade e aí não conseguem controlar a doença. E as próprias doenças já vêm com uma certa resistência também. Porque você passa um defensivo, normalmente a gente passa orgânico, para não fazer mal nem para a gente, nem para quem vai consumir. Aí o que acontece? A doença que sobrou daquilo ali, ela vai gerar um outro filho, no caso. Ele já vai vir com uma resistência diferente daquele produto. Aí você teria que aplicar mais forte, mas a legislação não permite. Então, as plantas é que vão sofrendo essa consequência. E o passarinho também. Você aí falou o do passarinho também a gente percebeu o quê? Diminuiu a oferta de alimento para ele e ele vem porque a gente está numa área que é urbana, né? E aí a gente tem o que mais estraga não é nem o passarinho em si, é a pomba, né, pai? A gente fala que o passarinho ele bica. Mas veja bem, ele vai lá e faz um em furinho. função da variedade que nós cultivamos, que elas são bagas miudinhas, aí a pomba consegue engolir sem ter problema. Ela chupa igual gente grande, ela deixa só o talinho assim, ó. Ela deixa só o cabinho. Teve uma área esse ano que era para a gente produzir, ia colher em torno dos 900 a 1.000 quilos. Nós conseguimos colher 600. 400 quilos elas comeram. Não tem como proteger isso? Se tivesse, né, a gente cobriu uma área esse você ano. faria tipo de uma estufa. A gente cobriu isso com tela. Mas eu cobri 2.500 metros, mas tem 3.500 que está... Que vai vir daqui a pouco. Que daqui a pouco Deus vai quiser, vir. Deus permite. Ele vai permitir. É o que eu sempre falo, se o pessoal beber, nós conseguimos comer. Então aí a gente tem essa frase lá, quando vocês chegam lá na vinícola, o pessoal fala, eu queria comer. Fala, vocês não bebem, a gente não come. É bem isso mesmo. Então a gente precisa que vocês bebam. Vocês bebam pra a gente está tendo que viver disso, porque a área é pequena, então você não consegue... A gente está investindo muito nessa questão do turismo rural, tudo lá, sabe? Está dando bastante retorno. Essa questão é só a garrafa... É o mesmo ou não? Não, é só a garrafa. A gente fez essa versão menorzinha. Agora, final de ano, o pessoal gosta de presentear, para dar de brinde também, né? Para o pessoal conhecer. E a gente quer preservar, focar na uva Niágara Rosada, que é a uva lá do bairro. A gente fala que lá, quem tiver a oportunidade de ir em dezembro lá, o bairro cheira uva, é uma delícia. A brisa lá novembro, quando você passa na estrada que vende, o pessoal normalmente passa em São Paulo, passa por ali. Quando chega lá no Rio, o cheiro é uma delícia. E a gente quer manter isso daí, essa tradição. No teu projeto externo, você pode fazer todo o roteiro lá, né? Mostrando. Com certeza. Com certeza. Será muito bem-vindo. Nós vamos vir com um programa diferenciado depois, Rosinha, na estrada com Rosinha. Ai, que legal. Aí dá para fazer um... Aí você me convida para experimentar. Você vai experimentar. Eu quero experimentar. O Rosinha vai estar mostrando um pouquinho do interior do estado de São Paulo. Existe uma uva brasileira? Existe. A uva Niágara é brasileira? Brasileira. Ela surgiu em Jundiaí. Surgiu lá mesmo. O que acontece? As uvas americanas, né, era a uva Niágara branca. Niágara por quê? É de lá do Niágara, lá dos Estados Unidos, né? Ela veio branca. Os italianos, os americanos trouxeram ela branca. Nessa uva branca que tinha tradicionalmente, houve uma mutação lá. O jundiaense pintou ela. Apareceu. Bem isso mesmo. Acho que a abelha, né, misturou alguma coisa, sei lá. Apareceu um ramo com um cacho de uva Aconteceu rosada. sozinho. Ele apareceu em um pé que tinha vários galhos, vários ramos. Um ramo deu um cacho rosado. Aí o produtor, se eu não me engano, foi o senhor Antônio Carbonari, lá de Jundiaí, pegou esse ramo e botou lá no cavalo no ano seguinte, né? Botou lá nos cavalos aquele ramo. Aquelas gemas geraram brotos e produziram uva rosada. E aí foi expandindo isso aí. Ela surgiu em Jundiaí. Se você entrar eu acho que deve ser no Instagram, o pessoal da associação lá de Jundiaí,
eles têm a história contada sobre esse variedade. desenvolvimento dessa uva. E meu pai e meu tio, eles eram do lado de Jundiaí, lá a uva produz normalmente de janeiro em diante, e eles descobriram que a uva Niagara branca, aqui em Indaiatuba, saía um mês antes do que lá de Jundiaí. Aí eles vieram comprar o terreno ali e trazer a uva Niagara comercialmente para Indaiatuba. Isso foi lá em 57, que meu pai veio para Indaiatuba, eu tinha 4 anos de idade na época. E aí ele arrastou nós para cá e aí aqui ficou. A gente não voltou ficou. mais. Tá certo. Eu não vou falar para tomar vinho, vai tomando uma aguinha aí, que nós vamos agradecer aos nossos parceiros aqui, que a gente tem uns parceiros. Tem a viseira. Ó, a viseirinha para você. Obrigada. Da Yong. O bonezinho para o senhor colocar lá na roça, né? A hora que Ele vai... nem gosta, imagina. Eu já experimentei. E aqui tem agora. a toalhinha, Obrigada. tem o abridor de garrafa. Opa! Aí da Yong, Opa, que são os brindes que o nosso parceiro... já deu lucro. Já deu lucro, né? Nós também Obrigada. tivemos lucro, né? Quanto vinho nós vamos ganhar? Olha aí. É? Bom, não sei, Opa. mas eu pedi. Cabelo Bom. certinho. Na Yong Seguros, a Yong Seguros ajuda você a reduzir até 20% o valor do seu plano de saúde, a ajustar cobertura e rede credenciada, mantendo a qualidade do atendimento. Ter um seguro saúde significa acesso rápido a médicos, exames e tratamentos, sem comprometer o orçamento. A Yong trabalha com todas as operadoras e, com isso, consegue fazer a melhor combinação de custo e benefício para você, sua família ou empresa. Seguro e plano de saúde é na Yong Seguros. Você entra lá no site, entra nas plataformas, né, no Instagram, @yong.brasil. Olha, deixa eu falar um pouco. A Yong, que nem vocês, se precisarem no futuro de equipamentos, a melhor coisa que tem hoje são os consórcios, viu? Porque são taxas administrativas, né? Não são juros, né? Então, de repente, você Já quer vai trocar um salvar carro, aqui já. você quer trocar um carro, comprar um maquinário, é a melhor coisa que tem, porque é feito de acordo com a sua necessidade, da melhor forma possível. Aquilo que o senhor falou, quando é bom para os dois lados, É bom né? para todo mundo, né? Então, se for bom para um só, não presta para ninguém. o nosso parceiro aí, a corretora, é a Yong, que atende em tudo. Tudo que você precisar, plano de saúde, seguro saúde, quer dizer, consórcio, financiamentos, né? Pode procurar o Rafael lá. Você que está pensando em e o comprar um Guilherme. carro, uma casa, ampliar o seu negócio, o Rafael e o Guilherme na Yong, seguradora, corretora e também especialistas em consórcio. Em consórcios, é sensacional. Eu já fiz vários negócios lá, eles são o meu titular, Yong. Seguros e serviços financeiros. Na Império Gestão Imobiliária, você encontra o imóvel que procura e também conta com atendimento diferenciado e completo do início ao fim. Onde estamos? Em Salto. Acesse as nossas redes sociais. Império Gestão Imobiliária. Senhori, da questão familiar, a gente começa então a vitivinícola, uma questão familiar para a primeira venda. Quando que vem a primeira venda? Agora nós vamos vender e vamos ampliar. O senhor lembra a primeira venda? Aí é que está, não. Difícil Porque lembrar, a gente, quando a gente começou a fazer as vendas, a gente começou pela feira de produtor. Na feira do produtor. Feirinhas. Veja bem, foi um curso que o Senar forneceu através do sindicato lá de Indaiatuba e formou um grupo de feirantes, de produtores rurais. Então, a gente começou lá, acho que fazem uns 10 ou 12 anos. E essa feirinha durou uns 6 ou 7 anos, porque alguns começaram a ampliar a propriedade e não tinha tempo para ir vender. E o que eles vendiam era, entre aspas, insignificante ao tempo que perdiam, né? E nós como não tinha muita área, o que a gente produzia, na verdade, era o vinho e o suco, então dava para ir levando as duas coisas ao mesmo tempo. Mas chegou num ponto que a gente tinha um contrato com um shopping em Indaiatuba e não sei por que cargas d'água, não sei se foi mudança de diretoria ou o quê, resolveram tirar a feira de lá do shopping. E a prefeitura não conseguiu arrumar um outro ponto
que Que atendessem, né? que o pessoal pudesse continuar fazendo essa feira. Então, deu uma parada naquele momento e a maioria das pessoas não quiseram voltar. Hoje tem 4 produtores, 4 feirantes daqueles que continuam na atividade lá no Parque Ecológico em Indaiatuba, mas eles são orgânicos, né? Os que eram da área convencional, a maioria parou. E nós ficamos com o conhecimento adquirido lá pelas feiras, o pessoal começou a vir lá em casa buscar o vinho. Aí a prefeitura, por causa de não ter esse ponto, a prefeitura resolveu abrir um outro espaço que hoje é o Ponto Verde. Já vai fazer aniversário. Não. Vai fazer aniversário agora, dia 20, 7 anos. Então, como essa feira deixou de existir em outros lugares, aí a prefeitura abriu esse espaço. Lá em Itaici também. Está no roteiro? Aqui no São 20 boxes de 20 produtores, né? E só os produtores lá de Indaiatuba com CNPJ rural que podem participar. E aqui, a gente tem um box lá. Tem o Ponto Verde. Lá é muito legal, porque a prefeitura deu esse apoio para os produtores, precisa, né? E é como se fosse um mini Ceasa. Então, assim, funciona todo sábado, quarta-feira. Hoje tem, né? À tarde, começa às 4 e vai até às 7. Hora, né, às 4. Das 14 até às 7 horas. Hoje vocês não foram? Não, nós não vamos. Hoje tem um pessoal que vai. E no sábado e domingo. Aí o que aconteceu? Nesse Ponto Verde, o pessoal vinha pegar os vinhos, vinha pegar suco, mas tinha muita gente que não podia ir lá no sábado e no domingo, queria saber onde encontrava a vinícola, ou queria conhecer. Muitos queriam conhecer o espaço, né? Falar assim, eu queria lá colher a uva, saber a origem, queria saber a origem, queria conhecer, não posso ir lá tomar um vinho? Aí eu falei, pode. Aí a gente começou a ver essa... Na verdade foi assim, não foi nós que inventamos aquelas atividades que hoje está lá. Foram eles que foram procurando. E vocês aproveitaram a oportunidade. Aí a criatividade dela e a tentativa de trabalho da gente. E a sua experiência, né? A experiência. Graças a Deus também. Senhora, sobre experiência, como se fala que esse vinho está com sabor de vinagre? O que acontece? Por que disso? Bom, inclusive nós temos vinagre, não trouxe aqui. Tem vinagre? Nós temos vinagre lá também. É assim, quando meu pai fazia vinho, ele não gostava que colocasse açúcar no vinho. Mas, porque ele gostava de vinho seco. E ele achava que se colocasse açúcar, o vinho ia ficar doce. Só que ele não entendia, e eu também fui ficar sabendo há pouco tempo atrás, uns 6, 7 anos atrás, que o vinho, se a uva não tiver os 18, 20 de Brix, ela não produz o álcool que conserva o vinho. Porque quando a uva tem acima de 11,8, 12 de álcool, a bactéria que transforma o vinagre não consegue desenvolver. E às vezes meu pai fazia o vinho com uma uva menos doce, não punha açúcar, não gerava álcool, e virava vinagre. Interessante. Entende? Então, é uma consequência de um erro que a gente não sabia que cometia. Aí que a gente começou a consultar anólogos e pessoas com mais experiência e descobrimos que o açúcar é que gera o álcool. Então, ele tem que ter um mínimo de açúcar na doçura da uva, né? Um Brix no mínimo de 18 a 20 para produzir essa quantia de álcool que vai conservar o vinho. Esse vinagre é o vinagre o branco? Porque a gente o nosso é o tinto. A gente encontra tem branco também, o vinagre de maçã, o vinagre branco, caqui, o branco, de arroz, tinto, né? De arroz. Isso, então, e o da uva é o vinagre. A gente tem lá o vinagre, o nosso lá que nós temos é o tinto, o vinagre tinto de uva. E agora, daqui uns dias, vai ter o branco. Um mês ou dois, já vamos ter o branco também. Ele é o bom para salada, é isso? Isso, é ótimo para salada. Lá a gente fala que o pessoal, a mãe do vinagre, que é a bactéria, é da época do meu avô. Meu pai só foi mantendo, né? Foi alimentando ela, então assim. Permanece. Inclusive, se você pegar uma garrafinha de vinagre que a gente tem lá, ela é desse tamanho. Se ela tiver envasada há mais de 2 meses, porque às vezes a gente vai envasando e consumindo, então, se ela ficar mais de 2 meses, ela forma uma nata.
Essa que nata você que é a mexe, bactéria. é a mãe, é a a mãe do bactéria. vinagre que A está gente sendo fala é a mãe do conservado. vinagre. Se você pegar uma garrafa de vinho e abrir ela, pegar aquela natinha que forma, colocar lá dentro, em 20 dias você já põe lá Tanto que a salada. gente não pode. O nosso vinagre lá, ele fica distante de onde ficam as garrafas de vinho. Não pode ficar É próximo. como se fosse uma contaminação. Você não iria pode, tem que ficar contaminar longe. o vinho Tem facilmente. que separar. No Uma coisa que a processo- gente. no processo de transega e invase e tal, se tiver vinagre por perto, você pode contaminar o vinho dentro da garrafa. Uma outra coisa que a gente não contou, que a gente não trouxe, na verdade, que nós temos lá é a grapa. A graspa, A né? A grapa é o- bagaceira, É né? o bagaço do... Feito com É a bagaço cachaça da a uva, cachaça né? da Ah, uva. daí seria Cachaça. cachaça. É, uma cachaça que é feita com o bagaço da uva. A gente não trouxe vinho, aqui, mas o bagaço pessoal do sempre vinho. pergunta se a gente tem, Esse é o suco. e a gente tem. O suco nós temos 3 variedades. Tem o branco, que é da uva branca, esse rosé, e tem o Isabel, que É é o tinto. integral. Integral. Entendeu? Não tem Ele açúcar. não tem açúcar, nem conservante. É tem o água. açúcar dela mesmo. É. É só Ele tem até em torno porque de... se você abrir essa garrafa, deixar ela fora da geladeira 3 dias, ela já começa a formar a mãe do vinagre. Ele tem Porque em não torno de tem 10, Tem que consumir, né? 10 cachos de uva por garrafa. Mais 10 ou menos a caixas de média. uva? Cachos. A caixa. 10 cachos de uva por Mesmo, garrafa. mesmo assim. É bem bastante, docinho. né? Ele é uma delícia. Falo que é muito gostoso. Pra você ter uma ideia, ele tem em torno de 17 de Brix. Ele é tão doce quanto a uva. A uva normalmente colhe ela com 17, 18, até 19, e quando você faz o processamento, ele perde um ponto de Brix. Então ele tem entre 16 e 17. Muita gente não acredita que não tem açúcar, por causa que ele é doce. Mas é só o caldo da uva. A uva bem docinha, É né? docinho. Qual o maior problema que vocês enfrentam? Hoje, É, eu falo que assim, para nós Financeiro. é o financeiro, O investimento. o investimento. Porque para começar, né, a Nós não gente temos incentivo, subsídio do governo. Eles falam, né, que tem lá desconto, juros de 4, 5% ao ano e tal. Mas na hora de você fazer um empréstimo para adquirir um dinheiro desse, você tem que declarar até o tipo da meia que você está usando, porque senão você não consegue o crédito. E se você conseguir e não pagar depois, na prorrogação, aí você Tá perde. enrolado. Aí no vira uma nosso bola de caso, neve. para você ter uma ideia, né, a gente, se fosse ficar só com o vinho, com o suco, a gente não consegue sustentar. Porque assim, a gente planta a uva, você tem que cuidar dela o ano todo ali, aí você tem que colher ela e processar, aí o vinho vai ficar lá. Aí eu tenho que vender, mas nesse período todo que ela tá lá, agora ela tá na época de, a gente fala de fazer a poda, mas ela teve a época de dormência, ela tem que estar sendo alimentada. Então assim, ela precisa comer o ano todo, independente do período que você colheu ali, mas você não pode, não vou pôr nada agora, só vou pôr o ano que vem. Não, você tem que continuar mantendo ela, passando defensivo. Então assim, o tempo que a gente leva para arrecadar o valor investido, ele demora muito, né? o dinheiro de giro que você diz, né? Então, assim, eu falo que para nós, o pequeno produtor, a maior dificuldade hoje é o capital mesmo. Eu falo que ali a vinícola fez um ano, né? Que a gente montou o espaço. Tudo que a gente vende ali, no fim de semana, a gente já investe para o próximo fim de semana. Todo mundo que foi lá quando começou e vai agora vai ver as diferenças, porque é nítido. A gente foi montando esse tudo mês assim. inteiro foi arrecadando, hoje pagou um boleto do adubo, já foi o dinheiro. Agora tem que arrecadar para o pagar o outro. próximo boleto. E assim, Porque os tá pendurado lá defensivos, São os caros, produtos né? são caríssimos, que nem assim, você compra as toneladas de adubo ali e o parcelamento é 15, 20 e 30 dias. Você não tem assim, Um espaço para poder espaço você pra Não vender. vender. tem mais aquele 30, 60, 90 90, dias. não tem mais. E tem uma coisa que é o mais agravante. Quando a gente... eu era moleque, mas só para ter uma ideia, desde 93, 95, na época da URV, que transformou para Cruzado e tal, nós vendíamos uva em torno de 3 a 4 reais o quilo, naquela época. Só que naquela época, uma tonelada de adubo custava 250, 300 reais, no caso. Nós continuamos vendendo uva mais ou menos nesse preço
Hoje, Raramente vende a mais, né? A não ser, por exemplo, agora, nessa época. Não tem uva, quem tem uns cachinhos aqui, outro ali, vende até R$7, R$8 o quilo. Mas no pico de safra não passa de R$5. E hoje uma tonelada de adubo está R$5.000. então você vê como a subiu, disparidade. A embalagem né? naquela época era 16, 20 centavos de madeira. Hoje você vai pagar de madeira, quase não tem mais, mas deve estar em torno de R$5. E a de papelão é 5,5, 6. Entendeu? Então, houve Está tudo uma, muito desproporcional. Sim. é, muito uma desproporcional. defasagem muito grande entre o que você vende e o que você compra. Então, fica difícil, por isso que eu falei, cada vez mais difícil de conseguir dinheiro para manter a propriedade. Por isso que eu não tenho quase uva de mesa, tenho pouca, para agregar valor e fazer o vinho. Porque eu levo uma caixa de uva no mercado, vou receber R$20. Ela me dá 3 litros de vinho, se eu vender a 30, ela vai me dar 90. Tem despesa, tem garrafa, tem selo, tem rótulo, tem mão de obra, mas pelo menos se eu não vender, está guardado. E a uva, não. Chegou tem na um hora, prazo, você né? colhe ou perde. Vocês vendem a uva in natura, sim? Ou Muito só o pouco vinho? lá. Assim, quando tem o Colipag, o pessoal vai lá, colhe, O chupa Colipag. na hora lá, tudo, e aí a gente às vezes até vende. Mas a intenção nossa lá É a produção. do produção mesmo. A experiência, a gente quer que a pessoa viva essa experiência também, mas a gente viu que o valor não compensa. Que é o que ele estava falando, para a gente vale mais a garrafa do que a pessoa ali levando a uva vinho. in Em natura. si, né? Aí a gente In deixa natura o quê? fica muito barato, A gente faz né? parceria com o pessoal que lá no bairro tem uma quantidade grande, aí eles trazem, eu falo que a gente troca a moeda, né? A gente traz a uva deles E eles pegam o vinho. não, aí o pessoal compra a uva Compra o deles ali ou compra lá no Ponto Verde. Então, assim, a gente não deixa de ofertar para o cliente, mas a uva de mesa ali nós não temos. Mas a gente acaba faz questão de faz pegar questão do bairro, produtores do bairro. para manter. A produção do bairro. Se ajudarem, né? E assim, eu brinco que muita gente fala, mas Juliana, dá lucro, dá. Olha, eu vou falar para você, é por amor. Porque eu falo assim, hoje, se eu falar pro meu pai, vamos sair do campo e vamos fazer outra coisa, eu mato ele em uma semana. Não. Né? É a vida então, assim, dele, é a né? vida dele. Então, assim, o que eu quero Eu trazer. morei na cidade 2, 3 vezes, só ficava doente. Foi, Então, Aí o que eu falo, assim, a gente quer trazer a experiência para as crianças que estão chegando agora, ver como que funciona, viver isso, porque hoje cada dia tem menos, né? E valorizar o pequeno produtor, independente de ser uva, mas ser o produtor de alface, de tomate, o de fruta, ter essa valorização, né? essas crianças precisam saber que o leite não dá na caixinha, é, que a O laranja suco não dá na na gôndola, garrafa, que a uva garrafa, não dá né? na caixa. da origem Tem mesmo. que saber de onde vem. E eu falo que trazer essa experiência, né? Tanto que a gente tem alguns projetos de turismo pedagógico lá, que é para isso, para a criança ter a vivência com ele. E eu falo para ele, tá numa idade já que ele precisa diminuir um pouco o Sim, esforço físico, claro. mas continuar passando a experiência que ele tem. Então, trazer o pessoal lá para viver isso no sítio é o que a gente está mantendo. Esse ano vai ter piquenique da Dia das Crianças de novo. As crianças plantar uva É. no saquinho, levaram para casa. Algumas vingou, outras não, mas agora, se eles quiserem, por exemplo, vão trazer o saquinho lá, a gente faz a enxertia. Esse ano a gente vai eles fazer de levam novo. A variedade pronta Mas é bem pra casa legal. também. Bacana. Bacana, né? Olha, tenho certeza que todos aí aprenderam muito aqui com a experiência do Bastante. seu Ari, com a vontade da Juliana, né? Que realmente a gente precisa disso. A gente agradece a presença de vocês. Nós que agradecemos. Que Agradece que tenha muito mais sucesso. Eu vou visitar vocês com O convite certeza. fica Tamo feito aguardando. aqui para vocês a dois. menor vitivinícola do estado de São É Paulo. isso aí. Nós vamos visitar lá e é isso aí. O produtor rural tem que ter o apoio realmente. Sem dúvida. Infelizmente o apoio é pequeno, mas Mas graças a Deus a gente tem vocês, né? Porque Tem já, uma coisa de que- certa forma, já né? ajuda pra Tem uma caramba. coisa que todo né? mundo precisa acordar e lembrar disso. A pessoa pode precisar de um combustível uma vez por dia, precisa de uma roupa uma vez por dia, de um banho uma vez por dia, mas das indústrias em geral, não é todo dia que você precisa. Mas todo mundo precisa do agricultor 3 vezes por dia, que é o café, o almoço e a janta. Se a gente não estiver lá, eles não têm com isso na mesa. certeza. Então, É verdade. Tem que ser mais tem que pensar valorizado. nisso. Deixa o seu recadinho aí, Juliana. Não, convidar o pessoal para conhecer, né? E assim, a gente tá muito feliz com o convite que a gente recebeu e
poder estar tendo essa oportunidade de divulgar. Então, o pessoal conhecer a gente, tem o nosso Instagram, tem Vitivinícola Ari Facchini, lá tem o acesso direto para o nosso site, para o nosso WhatsApp, é só chamar que a gente faz o agendamento, tudo direitinho. Obrigado a vocês Eu que agradeço, dois, Ari, viu? obrigado pela simpatia, Nós é que por esse agradecemos. conhecimento, por essa experiência que o senhor passou pra gente. Uma aula. Uma aula. Obrigado, viu? Não sei se consegui fazer tudo o que devia, mas conseguiu. podia. Pessoal, o nosso bate-papo vai ficando por aí, mas nos sigam nas nossas redes sociais, bate-papo com o Diego Rosinha, Diego Rezende Rosinha, a junção, né? Você já está? Na TV Com, às 19 horas para todo o Brasil e nos nossos canais. Vai lá, curte, aciona o sininho, deixa lá, compartilha com os amigos, deixa lá. Quando Pode você deixar um recadinho, ativa o sininho, ele te avisa a hora que vai ter um programa bom desse, um bate-papo, né? Porque bate-papo com o Diego Rezende Rosinha é isso, né? É cultura, é lazer, é esporte, é turismo. A gente quer mais uma vez agradecer, seu Ari, quer agradecer, Juliana, que Deus abençoe Amém. cada dia mais A nós aí. todos. Até a próxima quarta-feira. Agora vocês nos dão licença que nós vamos tomar um Eu vinho. vou tomar esse aqui. Até a próxima!